Pois é, hoje a gente está aqui falando sobre o lúdico no desenvolvimento da criança, o brincar, a brincadeira, como é que ela pode ajudar nesse desenvolvimento integral da criança, né? E de uma forma prazerosa. Muitas vezes, a escola, usando a brincadeira, usando os jogos, etc., ela consegue ter um nível de aprendizagem, né? Levar a criança a um nível de aprendizagem bastante diferenciado, não é isso? Eu acho que a escola agora ela está ficando mais voltada para a criança. Acho que aqui, assim, na minha época, né, escolar, a escola era um pouco mais formal, então, assim, tinham poucas inclusões de coisas diferentes que não só o conteúdo. Eu já vejo assim a minha filha tendo aula de horta, de fazer comidinha, fazer biscoito. Então, assim, eu acho que a escola está se antenando mais com essa vontade da criança ir para a escola sentir prazer, né? Porque ela não vai para a escola para trabalhar, né? Ela vai para a escola para se divertir e na diversão ela vai aprender conteúdos, né? Então a visão da escola precisa ser essa, mas é muito difícil ainda a gente chegar nessa filosofia, né, maravilhosa, porque realmente a escola ficou muito cheia de conteúdos, né? Então nós ficamos com conteúdos e metas que essas crianças precisam alcançar. Então hoje a coisa mais importante da escola é a nota, quando não deveria ser. A nota teria que ser uma consequência de um trabalho normal. Realizado, muito mais para a escola, né, como um parâmetro de ensino do que para a criança como um parâmetro de aprendizagem. Enedi, você trabalha com o Ministério Infantil na igreja, né? Uma área assim tão bacana, tão maravilhosa. Como é que você vê, vocês usam no Ministério Infantil a brincadeira como um fator de aprendizagem também da Palavra de Deus? É verdade. Além, né, da própria contação de história, né, em que a gente pode usar bastante, né, o lúdico, porque as histórias bíblicas, né, elas são enriquecedoras. Então, no momento de contação de história, a gente pode pegar, simular, né, fazer uma dramatização e chamar aquelas crianças para fazer parte, né, daquela cena, da dramatização. E às vezes nem sempre você está só se utilizar só de um livro em que todos vão tentar olhar a figura, né? Às vezes um olhar por cima do outro, às vezes nem sempre isso é a melhor forma, né? Então se você puder, por exemplo, usar algumas estratégias, né, para que a criança fique ligada na história, compreenda a história e ao mesmo tempo possa interagir, em vez de só receber, de ouvir, né, de usar um tipo de sentido, a gente pode trabalhar com algumas interações, como, olha, na contação, por exemplo, da história de Jonas, né, toda vez que a tia falar em mar, nós vamos fazer o barulhinho da água, né? Então isso faz com que a criança fique ligada na história e ao mesmo tempo desenvolva nela outros sentidos. Mas é interessante que você estava falando, né, sobre a instituição, né, escolar. Eu queria poder falar sobre como que o lúdico hoje esbarra em alguns fatores que ainda, como, né, você falou, prejudicam um pouco a atuação dele integral dentro do nosso sistema educacional. A história mesmo, né, da educação, ela nos mostra que a escola ela sempre reproduziu um modelo da sociedade em que ela faz parte, né? Então, hoje não é diferente. Nós vivemos numa sociedade capitalista, numa sociedade imediatista, né? E em que as instituições educacionais têm investido muito pouco, né? Boa parte, né? Para não ser muito polêmica, né? Tem investido muito pouco e limitado o lúdico dentro do processo de ensino-aprendizagem. Em contrapartida, existem pesquisas que abordam, né, que traz para a gente estudos que dizem que
a criança, boa parte da comunicação, né, que é da criança com o meio, se dá através da brincadeira, não é? O universo infantil, ele é basicamente lúdico, não é? Então, hoje, nós como pais, né, e as responsáveis, a gente tem uma certa dificuldade, como ela falou, porque nós fomos formados em uma educação tradicional, não é? Em que a decoreba era, né, um método de ensino, né? As disciplinas eram fragmentadas, não tinham relações entre si. Então, a figura do professor era o detentor do saber. E hoje, no modelo atual, né, da sociedade, a escola ela precisa andar junto, né? Então, por isso a importância de se trabalhar as habilidades, o lúdico, né? Desenvolvendo as habilidades da criança e do aluno. E até por isso que a gente está aqui fazendo esse programa, sabe? Porque aí o papai, a mamãe, que vê assim, diz assim, mas lá na escola do meu filho só brincam o tempo todo. Talvez ele tenha que valorizar essa escola, achar que o filho está numa escola ótimo, com um passo à frente. porque né? realmente esse ambiente mais formal constrange muito, né, a criança, e a criança tem receio de se expor. Então, quando ela se expõe, quando ela raciocina, ela está aprendendo, né? A linguagem dela está se desenvolvendo. Então, através do brincar, ela aprende, mas sem sinais de estresse. Ela aprende de uma forma que flui, né? Ela não está tensa e ela não sente. Perfeito. A aprendizagem, portanto, ela fixa muito mais, né? Ela é capaz de ser uma aprendizagem que vai ficar para a vida toda. Olha só, você inclusive que trabalha com estimulação precoce, a partir de quando a brincadeira, ela deve ser introduzida na vidinha da criança, de forma que isso comece a ser percebido, comece a ser esse instrumento didático, de desenvolvimento. Tem um tempo certo? Olha, desde o útero. As mães de hoje são tão espertas, né? E são mulheres ativas que vão de um lado para o outro. Aí a gente comenta, nossa, mas as crianças de hoje são tão sabidas, é por isso, né? É muito em função das mães que vão de um lado para o outro, né? E sacodem. Mas o momento de brincar é desde que nasce, né? O primeiro momento, né? No primeiro beijo, né? O primeiro sorriso, é o olhar. E dali então vai, né? Estimulando, né? A criança, né? De semana a semana, né? E comemora, né? O aniversário, né? De mês a mês. Tem que estar sempre, né, presente em todos os momentos, juntamente à parte afetiva, que é importante para poder constituir, né, essa criança. Porque a brincadeira para a criança é o imaginário, né? Então, assim, o imaginário, a fantasia da criança, ela é sem fim, é infinito, né? Então, assim, ela já nasce, como a doutora está falando, já construindo o saber dela através da brincadeira. Então, ela vai brincar o tempo todo, aquilo é uma grande brincadeira, né? E ela vai deixando de brincar quando ela começa a entrar em contato com a sociedade, a sociedade diz, não, brincar não, como a doutora falou antes, não, brincar é coisa de infantil, é coisa de quem não tem compromisso com a vida, e muito pelo contrário. Por exemplo, eu estudo crianças superdotadas. As crianças superdotadas são crianças que têm na sua individualidade um ótimo humor, são crianças que brincam muito, têm uma fantasia além do normal, então elas fantasiam muito, têm bom humor. Então, onde está esse descompromisso, né? Então, assim, a inteligência ela não está desligada da parte lúdica, muito pelo contrário, uma parte lúdica, um brincar do jeito que a criança gosta, do jeito que ela quer, é construir uma inteligência saudável para essa criança. E essa questão da brincadeira, né? Muitas vezes, o que a gente pode chamar de brincadeira? Onde é que acaba a brincadeira? Onde é que começa um instrumento didático? Existe esse tipo de diferença? Onde é que acaba a brincadeira? O que deixa de ser uma brincadeira para ser uma ferramenta didática? Como é que a ferramenta didática ela entra no jogo lúdico? Como é que é essa história? Então, a ferramenta didática melhor que tem é aquela que a criança aprende sem sentir. Ela acabou de brincar e falou, nossa, eu aprendi, mas eu nem senti. Não era o principal, ela não foi abrir um livro e eu quero hoje aprender história. Não, ela através de um jogo, através de uma construção de um mural,
ela vai aprender aqueles conteúdos mais através de um processo lúdico. Então, ele não tem nem início, meio e fim. Ele faz parte daquele processo. Então, a metodologia de ensino, que é a top, é exatamente essa. Quando a criança chega ao final, termina aquela tarefa e fala: nossa, eu aprendi isso e nem senti. Então, assim, eu tenho a experiência de um professor de história que desenvolve games lá na UFRJ. Então, ele é professor de história há muitos anos, né? E chegou para uma turma e começou a dar aula sobre a Segunda Guerra e as pessoas já sabiam, os alunos já sabiam tudo. Ué, como vocês já sabiam disso? Ah, não, porque foi lançado um jogo sobre a Segunda Guerra. Aí ele ficou... E ele foi fazer o doutorado dele lá na UFRJ a respeito de jogos, para entender como é que aconteceu isso, porque ele chegou lá para desenvolver o conteúdo e as crianças já sabiam. Porque o conteúdo, ele está ali na ferramenta, ele não é o principal, ele está em conjunto com a ferramenta. Então, a criança já desenvolveu, já aprendeu, já sabe e ele está jogando. Para ele está jogando, ele está se divertindo, ele não está aprendendo. E esse conteúdo, ele vem na contação de história, ele vem na música, ele vem no jogo eletrônico ou não eletrônico, né? Ele vem na representação, no teatro, nas artes de uma forma geral. E a doutora trouxe um ponto muito interessante, né? O superdotado fantasia, né? Pais, brinquem mais com os filhos, promovam tempo, espaço, estejam juntos, né? É muito comum, né? Eu já vi mães preocupadas porque o filho fantasia, uma criança de 6 anos, né? Aí pede, né, avaliação, né, com Será que ele tem algum problema? Ele está com algum problema? Não, ele está na idade, que bom que ele fantasia. Ele é uma criança, né? E outra coisa que tem acontecido muito também, crianças com agenda de executivo, aí fazendo N atividades e os pais não pensam se aquilo é prazeroso ou não. Quando não tem prazer, não está adiantando, a criança não está aprendendo. É exausta, né? Ela tem que ter um tempo para ela, não fazer nada para o ócio dela. Ainda há muito preconceito, né, Celeste, em associar o lúdico, né, com a aprendizagem, né? A própria ansiedade, né, dos pais, né, na necessidade dos filhos aprenderem, né, de uma forma mais visível, né? Quando a doutora estava falando sobre a neurociência, a gente vê que existe, né, hoje, né, estudos, talvez ela possa falar com mais propriedade, Estudos que comprovam. Que comprovam que ai, gente, desculpa, errei. Não, mas a neurociência hoje, só querendo trazer, né? Ela fez um avanço dentro das terapias, dentro da escola, dentro da vida da gente. Como que o cérebro, né, reage, né, com os estímulos, né? Então, o lúdico é isso, né? Essa oportunidade da criança aprender desenvolvendo várias habilidades. Então, ela vai dramatizar, ela vai vivenciar as experiências, né? Ela vai brincar. E o professor, nesse processo, ele tem que estar ali como mediador, né? Sim, ele tem que provocar o raciocínio dessa criança, né? No momento de construção da sala de aula, ele tem o papel ali de estimular aquela criança a pensar em todas as possibilidades, não é? E as crianças também conseguem socializar as respostas, né, nesse momento de construção. Então, é algo que tem que estar inerente mesmo à prática pedagógica. Olha, eu acho que hoje a profissão de professor, apesar do ganho financeiro ser muito incompatível com a profissão, é uma das profissões que mais está sendo modificada. Porque hoje o professor, ele entra na sala de aula, ele não pode só inserir conteúdos. Ele precisa, porque o que acontece? O conteúdo, ele vai no jogo, ele vai no Google, ele vai num outro processo, numa outra ferramenta, num aplicativo, e ele vai saber daquele conteúdo. Então, ele precisa ser esse mediador, e um mediador interessante para que essa criança fique com desejo de estar naquele momento, naquele local, fazendo aquela atividade. Então, assim, é uma das profissões
mais importantes e que mais está se modificando nesse momento. Uma das definições, né, que já há algum tempo se traz aí para o professor, nessa mudança de ser o agente do saber, mas de ser um provocador, é a figura do facilitador da aprendizagem, né? E desde sempre ele é um facilitador, porque o que ele tem que ensinar é a criança a buscar as suas respostas, a descobrir o mundo, né? A ter dúvida e aí buscar resposta para a sua dúvida, porque é assim que ele vai construindo, que ele vai se desenvolver, que ele vai buscar equilíbrio e essa questão toda, né? Queridas, eu já preciso ir para mais um intervalo e eu quero voltar no próximo bloco e queria conversar um pouquinho com vocês de como é que essa inteligência, né, se existe uma inteligência lúdica, como é que esse tipo de inteligência se desenvolve, como é que o desenvolvimento emocional, o raciocínio lógico, o raciocínio geral da criança, como é que ele se desenvolve a partir da brincadeira. Esse papel dos pais, dos educadores, dos cuidadores nessa provocação da criança. Como é que é essa história? A criança, a gente ensina o jogo para a criança ou a gente deixa a criança aprender e jogar do jeito dela? O que é melhor? O que traz um parâmetro de desenvolvimento maior para a criança? Tá bom? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Eu quero mais.